trabalhei com a Eliane Brum, trabalhei com Bonassi, trabalhei com a Lucinda e com a Ruiz. A Elisa Lucinda me tocou um pouco mais, porque como eu escrevi no meu texto, geralmente quando a gente está passando por algumas situações nas nossas vidas, tal texto pode mexer com a gente, pode mexer com nossos sentimentos. Eu fiz um texto sobre o texto dela, que chama Texto de uma Separação, texto para uma separação, na verdade, e mexeu muito comigo. Eu até comentei com a professora no celular e eu escrevi no meu texto que qualquer texto, qualquer música, né, pode ser um gatilho. O nome do meu texto é Gatilhos para a Literatura. E a professora me ajudou muito. Eu tive ideia de colocar frases de Carlos Drummond de Andrade, porque ele diz que a luta com palavras é uma luta sangrenta, porque é o que eu falei, é difícil colocar ali na folha, é difícil desenvolver o que a gente está pensando, porque pensar é fácil, a gente coloca tudo na nossa cabeça e na hora de escrever não vai, entendeu? Assim, de uma mulher brigando, a mulher fala pro homem, né, pro marido, que ela não quer mais sofrer, ela não quer mais ser maltratada, entendeu? Porque hoje as mulheres estão muito... Ainda existe, né, o machismo dentro da sociedade. Elisa Lucinda, Alice Ruiz retratam isso, sobre o machismo, sobre a mulher perante a sociedade. E o texto fala muito isso, então mexeu comigo porque, né, eu pensei nas mulheres, pensei em relações, né, porque ao longo da vida temos relações, então uma palavra, uma frase toca a gente. Então o texto fala isso, o texto mostra as mulheres na sociedade, mostra o que elas sofrem, o que elas passam e tudo isso. A professora trouxe pra gente, né, a proposta, e aí antes até eu fiquei meio apreensiva, porque ela sempre traz essas coisas pra gente e a gente meio que julga ruim antes de conhecer. Mas foi ótimo, eu gostei muito, né? Sempre tudo que ela traz é muito bom, pelo menos eu gosto muito, e todo mundo aqui acho que gosta muito das coisas que ela traz pra gente fazer. E eu gostei muito, eu gostei de todos os autores, só que principalmente o que mexeu comigo foi a Lucinda, né, como eu falei. Eu acho que conhecimento não só sobre os autores, os próprios autores, mas assim, que nem esse livro aqui, pega pra mim, que nem esse livro aqui, ele traz vida de pessoas que são invisíveis perante a sociedade, traz problemas sociais, problemas que eles passam. Eu fiz um texto do Bonassi que fala sobre enterro de pobre, que tem aqui, da Eliane Brum, e fala sobre um homem que enterrou a própria filha e a mulher e não tinha onde enterrar, não tinha... que não teve salvação. Falou sobre a situação dos postos de saúde que tá por aí, que ele teve que enterrar porque não tinha salvação, não teve quem salvasse a filha e a mulher dele. Eu fiz um texto sobre essa história. Então, nós trabalhamos em duplas, né? Por exemplo, eu trabalhei com o Igor, né, Igor? Sim. Eu trabalhei com o Igor. Eu fiz, por exemplo, fazia as duplas, aí um escrevia sobre o que mais, tipo, atingia a gente emocionalmente. Eu fiz sobre a Lucinda, ele fez sobre a Ruiz, e todos nós trabalhamos assim. Aí a gente fazia um texto sobre a Lucinda, fazia o texto sobre a Ruiz, e depois fazia um texto de comparação entre as duas, fazendo, por exemplo, o que uma tinha de diferente da outra, o que aproximava, o que distanciava, entendeu? As duas. E eu acho que a gente pode trazer assim, eu por exemplo, nunca vou esquecer dos textos que eu fiz, porque eu gostei muito dos textos que eu fiz. Então eu acho que a gente pode levar pra vida, né? A gente teve a oportunidade de pelo menos falar, ver eles, e eles vão ver os nossos textos também, né? Que a gente fez, dos nossos amigos.
Então acho que é uma coisa que a gente pode levar, aquele ser reconhecido, da gente levar o trabalho deles para as pessoas verem. Eu trabalhei, assim como a Brenda falou, eu trabalhei mais com a Ruiz, que foi uma experiência única, porque, tipo, igual ela comentou nas palavras delas, a gente julga antes. E assim, houve, vamos falar, uma manifestação para trabalhar com a Lucinda. E a gente precisava dessa divisão, trabalhar com a Lucinda e com a Ruiz. Eu falei, vou trabalhar com a Ruiz. E ao ler, começar a estudar sobre ela, para produzir coisas sobre ela, foi algo muito emocionante, tocante. Assim como a Brenda também comentou com a professora, eu também comentei. Eu li algumas entrevistas que ela deu. E em algumas das falas dela, ela falava que qualquer coisa relacionada ao ser humano é ambiguidade. E foi uma coisa, na hora que eu li, eu terminei de ler essa fala, arrepiei, tipo, foi algo muito extremo, assim. E ela, assim, fornece pra gente voar nos textos dela. Eu trabalhei com o texto dela, Ladainha, que tem duplo sentido no texto. Fala tanto sobre quando a mulher toma a sexualidade dela pra si, e quando a mulher toma consciência de que o homem, ela não precisa do homem para ser feliz, para ter as dependências dela, que ela pode ser sozinha tudo que ela sonha, não precisa do homem. E também, igual eu já tinha citado, sobre a sexualidade, que quando a mulher tomar isso para ela, é algo que causa muito espanto, diferente do homem, né, que trata esse assunto, por exemplo, numa mesa de bar entre amigos. E então ela tomar essa sexualidade para ela, assim, tipo, é algo libertador para ela, entendeu? Assim como a Brenda citou também, eu reforço, tipo, conhecimento, porque assim como a Brum, que a gente trabalhou, ela mostra pra gente, escreve sobre a vida que ninguém vê, e ninguém realmente vê. Antes se a gente não tivesse trabalhado, a gente não saberia do texto que, por exemplo, eu e a Brenda trabalhou junto, sobre... A gente sabe, mas não o tamanho dessa importância, no caso do texto que a gente trabalhou, sobre a falta da saúde pública, o quanto a saúde pública às vezes deixa a desejar, e por causa disso ocorrem mortes. São números grandes de mortes, e a Brum traz isso pra gente nos livros dela. E combinando palavras, traz esse conhecimento pra gente, pra estar frente a frente com autores, escutar eles, a gente vê eles pelas telas e depois estuda sobre eles, e depois a gente tem a oportunidade de conhecê-los. A expectativa, assim como de todos, deve ser grande, porque a gente teve um empenho em cima disso, foram em cima do currículo que a gente tem para seguir, a gente trabalhou, e foram, assim, dias estudando, pesquisa, lendo entrevista, lendo crônicas, lendo livro, para ver qual texto que ia chocar, tanto da Brum, quanto da Ruiz, quanto do Bonassi e da Lucinda. A gente leu vários até ver qual chocaria mais, qual a gente tocaria mais na gente para poder trabalhar. E então a expectativa de chegar, entregar esses textos que a gente conseguiu produzir em cima de vários estudos vai ser muito grande. Eu vou levar a minha vida, assim como do projeto do ano passado, a experiência de escrever por não julgar, sabe? Conhecer antes e para depois poder falar. Igual eu tinha dito, eu não daria nada para Ruiz antes de ler sobre ela. Agora, para mim, ela é uma escritora, assim, que não tem... A poesia dela soa um absurdo, assim, porque é simples. Até o nome do meu texto foi simplesmente Alice, porque ela parece que é só uma pessoa, mas nos textos dela grita muito. São algo que gritam por feminismo, entre outras coisas.
Acho que eu vi o outro, né, principalmente, porque primeiro que trabalhar o texto em grupo é mais difícil que colocar todas as ideias de todo mundo no papel e entrar num consenso sobre aquele texto, e como são textos muito bons, tem muitas opções para você escolher. E acho que a gente espera muito poder, não sei, talvez dicas ou uma visão maior ainda de mundo desses autores, né? Porque só pelos textos que eles passaram pra gente, a gente já mudou muito várias ideias que a gente tinha. Por exemplo, como a Brenda disse, a gente julgava realmente antes de ler. Aí a gente pôde aprofundar mais nas ideias do autor e entender como tipo, a nossa sociedade funciona através de palavras que a gente nem não saberia como expressar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu amei muito a Eliane Brum, porque ela fala um pouco sobre tudo aquilo que a gente não consegue ver, ou a gente vê e acaba ignorando, vamos falar assim. Isso por vários fatores. A gente conversou muito na sala e ela leu um dos contos que ela leu foi sobre a Eva. A Eva era uma menina que tinha deficiência, ela era pobre e ela tinha vários problemas e, além disso, ela acreditou na educação. Então, eu acho que um pouco do que esse projeto fala, né, é pra gente acreditar, ele dá a voz pra gente, porque às vezes a gente acaba perdendo a voz, ainda mais aqui onde a gente tá, sabe, em meio de uma cidade, no interior, mas a gente acaba ganhando voz e isso é maravilhoso, porque igual a Brum fez, a professora, a escola, eles estão dando oportunidade para as pessoas que não viam a gente. Então, eles estão vendo a vida que ninguém vê. A vida de um aluno que está dentro de uma escola estadual e sofre por N fatores, seja pela estrutura, mas que tem um apoio devido. Aqui na escola a gente tem muito apoio, tanto dos coordenadores como da professora, que sem dúvida ela apresenta coisas pra gente que a gente não imaginava. É incrível, posso falar que é incrível, porque a gente não teve nunca essa oportunidade, sabe, de ver, e agora a gente tá começando a ter. Lógico que a gente já foi na Feira do Livro, mas a gente via com os outros olhos. Ela ensina a gente a sempre olhar uma coisa por uma nova perspectiva, que nem um livro. A gente via ele, julgava ele de uma forma, mas ela falou assim, espera um pouco, lê, vê, conheça. Se você conhece, você começa a dar valor àquilo. Porque, que nem a Eva, a gente não via que acontecia isso. Como a gente podia falar alguma coisa sobre, que a gente não sabia. Como no conto que a Brenda fez, as pessoas, a saúde, como que a gente podia? Tá, a gente vê no jornal, mas e na literatura? A literatura diz muito sobre o contexto social que a gente está vivendo, diz muito sobre a realidade das pessoas e dar voz a elas é super importante. E eu acho que eu agradeço tanto pela escola, tanto pelos alunos, porque haja paciência, porque você tem que saber mesmo trabalhar em equipe, tem algumas briguinhas, porque você não sabe se começa de tal jeito, se começa de outro, qual você coloca. E eu falei pra ela que quando tava lendo esse sobre, né, a educação, sobre a Eva, que virou professora, eu lembrei de uma frase do Nelson Mandela, né? Ele é revolucionário e ele falou que a arma mais poderosa para mudar o mundo é a educação. E aí eu trabalho com isso, eu acho que é isso, a educação. A gente, através de livros, através de conversa, através de bate-papos, através da Feira do Livro, tudo isso ajuda a gente a chegar onde a gente sonha, onde a gente quer. Nosso grupo trabalhou sobre um breve estudo sobre a normalidade, do Fernando Bonassi. E o texto em si, a crônica, ela foi muito importante porque ela mostrou a questão da normalidade, a forma como que nós banalizamos os problemas sociais. E que, de certa forma, é através dessa normalização que esses problemas continuam na nossa sociedade. Além disso, a forma como ele escreveu a história, que foi através da repetição da palavra normalmente, acabou criando que, tipo, normal, a nossa mente, ela se torna algo... Ela pensa sobre isso e isso se torna normal para nossa mente. Então, o que a gente conseguiu tirar a partir dessa história foi algo que a gente reflete sobre nossas próprias atitudes, sobre como a gente pensa e o que a gente pode mudar para quebrar com essa normalidade que tem na nossa sociedade. Eu acho que assim, o Fernando Bonassi, ele mostra críticas através das repetições das palavras que a gente percebeu e que essas críticas são algo que muitas vezes passa despercebido
que a gente, no nosso próprio cotidiano, que a gente não percebe. E que através desse novo texto, dessa reflexão, a gente passa a ver uma outra visão de mundo, além do que a gente já tinha antes.